Boa noite. Boa noite. Estão ouvindo bem? Tá bom o som? Eu começo sempre agradecendo essa oportunidade de a gente poder se reunir aqui, nessa casa de luz, que eu não canso de dizer que quando a gente atravessa esse portão, a gente olha carregando no corpo. E a ambiência daqui é tão acolhedora, os trabalhadores daqui são tão amorosos, que a gente fica até com vontade de vir mais vezes, né? Mas aí corre o risco de vocês enjoarem da gente e pedirem até para a gente não voltar nunca mais. Então vamos devagar nessa hora, né? Quem não esteve aqui ontem, perdeu. Se não tem uma justificativa muito boa, perdeu, vai ficar arrependido até a próxima encarnação. Porque que encontro maravilhoso. Nem vou comentar que teve lanchinho também. Vamos deixar isso para lá, né? Vamos falar sobre isso. A gente hoje vai falar sobre o culto no lar, melhorando o ambiente da sua casa. Culto no lar. Quem conhece sabe o que é culto no lar? Para não correr o risco de eu só conversar com o desencarnado, eu vou pedir quem conhece para levantar a mão. Tá. E quem conhece e pratica, só para eu ver para onde que eu vou direcionar. Olha, já diminuiu bem, né? A gente percebe que há aí um espaço entre conhecer e praticar. Então, eu já tenho aí alguns desafios. Por quê? O primeiro desafio é trazer uma coisa que aparentemente é fácil e que muita gente conhece, trazer de uma forma interessante. Já é um desafio. O segundo desafio depois desse é fazer com que aqueles que conhecem e não praticam, passem a praticar. E para isso, eu tenho que contar com vocês, né? Porque eu não vou na casa de vocês, pegar vocês pela mão, para a gente fazer o culto no lar juntos. Eu vou acreditar que vocês vão ser super generosos e vão sair daqui motivados para fazer essa transformação na vida de vocês. Fazer o culto no lar. Para aqueles que conhecem e que praticam, eu vou pedir carona na leitura, a paciência e a compaixão comigo que vou abordar o tema, tá? Mas vou tentar trazer alguma coisa nova para vocês. Então, gente, ninguém dorme, por favor, tá? Os que já conhecem e praticam. Porque vocês já sabem que se alguém dormir, eu sou demitida. Por favor, então me ajudem. Então, vamos começar pelo título. O título é Culto no Lar, melhorando o ambiente da sua casa. O que é culto? Reunião. Culto é o encontro do homem com Abba. Uma expressão nova, para quem não conhece, Abba. Abba aparece na Bíblia. É Deus. É uma expressão que simboliza Deus de uma forma muito amorosa, muito carinhosa. Então, é Deus na sua justiça, na sua bondade, aquele paizinho amoroso que acolhe a gente. Então, culto é o encontro do homem com este Deus, o paizinho. Olha só para onde que a gente vai. Quero motivar vocês, né? O que é então o lar? Culto no lar. O que é o lar? Lar, alguns vão dizer assim, né, de uma forma mais poética. Lar é o lugar onde mora o coração, não é assim que as pessoas falam? Mas a gente vai dizer que lar é o lugar onde vive uma família. Mas para que então serve esses laços de família para o homem? Tem um motivo, né? As coisas não acontecem por acaso. Então, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que aborda as leis morais, essa parte dá origem, então, ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa terceira parte, no capítulo 7,
que vai tratar da lei da sociedade e vai falar sobre os laços de família, vai nos esclarecer o seguinte: os animais vivem uma vida material, eles não vivem a vida moral. Por isso, os laços de família nos animais são diferentes dos laços de família nos humanos. Os animais, entre eles, existe um instinto de conservação do ser. Então, uma vez que o filhote já tem uma certa autonomia, uma vez que ele já consegue se defender e viver a sua vida, a mãe abandona ele, passa a ter o seu papel cumprido. E o filhote, então, vai seguir aquela vida dele lá. É diferente, então, entre os animais e os homens, né? O destino é diferente. O destino do homem vai além das necessidades físicas. Há necessidade de progredir. Existe uma lei divina, que é a lei do progresso. Os laços, então, sociais, eles são extremamente importantes. Esses laços sociais, que são as relações interpessoais, né, que nós vivemos, elas que são necessárias para o progresso, porque se a gente não tiver essas relações interpessoais, a gente não se expõe e não consegue passar pelas provas e pelos testes. Então, elas são muito importantes e fundamentais. Mas esses laços sociais, eles são mais apertados quando eles se tornam laços de família, porque estamos dentro de um núcleo mais reduzido, debaixo do mesmo teto. Então, a experiência ela é muito mais próxima do que enquanto em sociedade. Bom, Deus quis que fosse assim, desta forma, para que os homens aprendessem a se amar como irmãos. Simples assim. E a gente já consegue se amar como irmão? Não, né? E a gente quer isso? A gente quer. E se a gente quer, a gente precisa estar atento ao culto no lar, porque ele é muito importante. O resultado do relaxamento do laço de família seria o quê? Seria um aumento de intensidade muito grande do egoísmo. Se a gente acha que já está ruim desse jeitinho, imagina se não tivéssemos aí os laços de família. Estaríamos muitíssimo pior. Bom, então, diferente dos animais, o homem tem objetivos. Ele tem objetivos de reparação de coisas que aconteceram em outras vidas. Nessa família, então, a gente vai encontrar nesta situação aquela família, deixa eu ver a idade. Dá para falar, da propaganda de margarina, vocês vão lembrar dela, né? Dá para ter família daquela propaganda de margarina, que todo mundo acorda feliz. Bom dia, meu amor. Ai, como foi o seu dia? Dá para ter isso? E reparações de vidas passadas? Não dá. Vão haver manifestações de rusgas, de questões que precisam ser resolvidas, né? Vão haver desentendimentos. Um outro objetivo é o auxílio. A gente também pode vir dentro de uma mesma família para auxílio no progresso, né? No auxílio no processo evolutivo mútuo. Significando o quê? Significando que todos naquela família estão mais ou menos no mesmo estágio aí evolutivo, estão se ajudando mutuamente. Ainda tem uma terceira situação, que seria um membro dessa família um pouquinho mais adiantado, que vai então auxiliar aos demais. Aí todo mundo está sentado aqui, está se achando, sou eu isso, né? Eu vim, sou mais adiantado, estou aqui nessa família só para ajudar os outros, né? Mas não, gente, presta atenção, porque muitas vezes a gente acha que é isso, mas a gente está sendo carregado e ajudado, viu? A gente se equivoca aí. Mas enfim, continuando, e o que é, continuando aqui no título, o que é o ambiente
da sua casa. O ambiente da casa é o espaço que cerca essa família. Material, espaço material e um espaço espiritual, tá? Então, quando a gente olha para esse texto, depois que eu falei isso tudo, não é uma tradução, né? Porque a gente não vai traduzir uma frase tão simples, mas a gente pode dar esta interpretação. O que seria isso então? É um encontro do homem com Abba, que é o paizinho amoroso, num lugar onde vive a família, melhorando o espaço que cerca esta família, material e espiritualmente. Mudou alguma coisa no texto? Vocês se sentiram, não faz assim não, se sentiram motivados, pelo amor de Deus. Eu não posso ter falado 15 minutos e ela falou pra mim, não mudou nada não. São só 50 minutos de palestra, tem que, da metade você já tem que ter convencidos. Muda um pouco, porque a gente coloca Deus na história, a gente coloca a ambiência da nossa casa na história. Olha como é importante a gente mudar a ambiência da nossa casa. A gente coloca as questões que dentro do lar vão haver conflitos. Na maioria das vezes, teremos conflitos. E uma forma, um recurso para minimizar esses conflitos é o culto do lar. Vou convencer vocês. A gente vai chegar lá. E quem criou o culto do lar? Foi a doutrina espírita? Será? Como é que surgiu o culto no lar? Eu espero que ninguém saiba, que seja uma novidade para aqueles que já conhecem o culto no lar, né? Bom, no livro Jesus no Lar, o primeiro capítulo é uma psicografia de Chico. O primeiro capítulo, intitulado O Culto Cristão no Lar. O espírito, ele se chama Neio Lúcio. Quando eu faço assim, fica mais alto. Vou ficar assim. O espírito Neio Lúcio nos relata o seguinte, a seguinte situação. O Senhor Jesus estava instalado na casa de Simão. Simão, aquele que depois se tornou Pedro, né? Simão Pedro. Ele estava lá instalado na casa dele e o intuito de mudar um pouco o rumo da conversa que estava acontecendo lá, que não era uma conversa lá muito edificante, que era uma conversação meio improdutiva, Jesus então começa. Toda vez que eu leio um texto de Jesus, eu não sei vocês, que a fala de Jesus, eu não sei o que acontece comigo, se eu sou meio perturbado, não sei, mas eu não sei, eu me transporto para a cena. Eu me coloco lá como se eu estivesse ouvindo Jesus falar comigo. E isso me sensibiliza muito, mexe comigo, me motiva a querer me transformar, a querer ouvir, entender, assimilar, botar em prática. E talvez sirva para alguém aqui também. Tentar se colocar, tentar imaginar que Jesus, você está ali na cena e Jesus está falando isso para você. Então Jesus começa, Jesus não falava nada à toa, ele já começa lá a fazer o seu ensinamento. Então ele fala assim: Simão, o que faz um pescador quando vai ao mercado com a pesca de cada dia? Aí Simão responde a ele: ué, mestre, nós escolhemos os peixes melhores, porque ninguém vai comprar resíduo de pesca. Então Jesus segue. E como procede então o carpinteiro para concluir o trabalho que ele pretende? Aí Simão também responde: ué, ele vai usar o formão, o serrote, o martelo, porque de outra forma ele vai conseguir aperfeiçoar aquela madeira bruta e ter o resultado que ele espera. Jesus então se cala, espera fazer aquele silêncio, né? Como ele costumava fazer, e fala: assim também é um lar diante do mundo. É o primeiro templo da alma, é a primeira escola, é o berço doméstico. E ele diz: se o negociante seleciona
funciona a mercadoria, se o marceneiro aperfeiçoa a madeira aos seus propósitos, como esperar, então, uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Olha aí a importância. Jesus falando, não sou eu, tá? A paz no mundo começa sob as telhas que nos apoiem. A paz no mundo começa dentro da nossa casa. Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, com aqueles que dividem conosco, né, as lutas do dia a dia, do cotidiano, como aguardar a harmonia das nações? Se você não faz no micro, como é que você vai esperar o macro? Se nós não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, como respeitar o Pai eterno que nos parece tão longe? É Jesus falando. Jesus continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Não é ali que você recebe de Deus o pão de cada dia? Por que não instalar ao redor desta mesa a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Somos nós, dentro da nossa casa, nas nossas conversas e nos nossos pensamentos. Simão fitou o mestre, esperou um pouco e falou: mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os membros da família de Pedro, a palestra edificante e a meditação elevada, ele abriu ali os escritos da sabedoria, e assim se fez o primeiro culto cristão na terra. Foi feito por Jesus. Vocês conheciam isso? Conheciam? Que bom que só ela. 2 pessoas? Que bom. 3? Ó, gente, chegou, 3 tá bom. Então, não é? 3 pessoas tá bom. Vamos deixar aí como novidade. Então foi assim que aconteceu o primeiro culto cristão no lar. Então, quando o homem percebe a grandeza da boa nova, ele compreende que Jesus, o Mestre, ele é o renovador da vida de cada um de nós. Ele traz Jesus para dentro do seio familiar, e Jesus vai passar a controlar as paixões, corrigir as maneiras, inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir esses ensinamentos eternos através das suas ações vivas, com as quais Jesus, o Senhor, espera que desta forma estender o divino reinado da paz e do amor na terra. Então quem é que vai estender, o reinado da paz e do divino amor na terra? Será que é o nosso vizinho? Não, gente, a responsabilidade é nossa. Sinto dizer. Pesou um pouco? É para pesar um pouco. Nós temos essa responsabilidade. Não adianta a gente vir ao centro espírita, estudar, conhecer os ensinamentos e falar: ok. Nós, cada um de nós é que vai mudar. Vai mudar o mundo. A partir da mudança de cada um, do movimento da mudança de cada um, outros mudarão também. E assim a gente completa aí a missão coletiva que temos de transformar o mundo. Quando o Evangelho penetra no lar, o coração se abre mais facilmente para os ensinamentos de Jesus, sabe? Já se passaram mais de 20 séculos da notícia da Boa Nova. E a casa de Simão se transformou no mundo inteiro. Porque o mundo inteiro pode fazer o Evangelho no lar. Jesus conversa, se comunica com os companheiros dos mais diversos CEPs.
e de várias latitudes, né? De todas elas, porque está presente aí nos lares, por aí, pelo mundo todo. E não vai estar no seu, ou no seu, ou no seu, tem que estar, né? E o que é então? Bom, a gente já falou um bocadinho, né? Então, estamos indo? Estamos sendo convencidos? O que seria então culto no lar nos dias atuais? A gente falou lá da época de Jesus, né? Será que o culto no lar é um ritual? Não é um ritual. O culto no lar é vivenciar um momento de paz. É a gente permitir que a gente consiga levar os pensamentos, os sentimentos, conseguir com isso fazer uma sintonia com os benfeitores e a assistência deles, receber a assistência deles. E também estreitar a nossa aliança com Jesus. É pouca coisa que a gente faz? Estreitar a aliança com Jesus dessa forma? Bom, eu não sei vocês, mas eu quero ficar bem coladinha nele, viu? Então, o estudo do Evangelho no Lar, que vocês já sabem, se realiza, né? A gente escolhe lá um dia na semana, esse dia tem que se repetir semanalmente, aquele horário, aquele mesmo dia. Para uma leitura dos ensinamentos, para uma troca de ideias, para que a gente possa absorver o conteúdo, ver como é que a gente vai aplicar aquele conteúdo no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, ele serve para um aproveitamento nosso de esclarecimento, também serve para o progresso familiar, né, dos membros da família, e também serve para a proteção da nossa casa, para a higienização da nossa casa, a limpeza da nossa casa. Agora, incentivar a implantação e a manutenção do Evangelho, a gente começar o Evangelho e fazer ele com essa assiduidade, dentro da família, né, exige persistência e confiança de que é um ato extremamente importante. A gente tem que acreditar nisso, porque senão a gente não se motiva a assumir aquele compromisso. Sabe por quê? Vocês sabem, né? Porque existe a internet, porque existe o celular, porque existe série, existe um monte de coisa que rouba o nosso tempo. E essas coisas, sem que a gente perceba, elas vão nos isolando. A gente acaba se isolando dentro do nosso próprio lar, rodeado de pessoas totalmente separadas umas das outras. Então, como assim podemos fazer o Evangelho no lar? Não tem como. Então, a gente precisa ter essa certeza que é extremamente importante e que a gente quer. Porque a gente faz o quê? Então, a gente prioriza o Evangelho no lar dentro da nossa casa. Esse Evangelho a gente faz com o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, e usa também um livrinho com mensagens curtas, que pode ser o Fonte Viva, pode ser o Orar e Vigiar, enfim, mas que tenham mensagens de teor elevado, né? E quem que participa do Evangelho? Esse relógio ele anda muito rápido, eu não sei o que acontece. Quem participa? Os encarnados e os desencarnados. A reunião é assistida pelos mentores e pelos amigos espirituais, que eles vêm fazer o quê? Fofoca? Não, né? Eles vêm ajudar a limpar o ambiente da nossa casa. Eles vêm trazendo inspiração para quem está fazendo o Evangelho, lendo aquela mensagem. Eles vêm fluidificar a água. Eles vêm muitas vezes afrouxar laços de obsessão. Eles vêm fazer curativos, curas, às vezes até cirurgias. Esses são os desencarnados. Os encarnados, os familiares, as crianças, convidados podem participar. Amigos, inimigos podem participar também, né? Também vão participar, podem participar também, os desencarnados, mas que não são nem mentores e nem espíritos benfeitores, mas sim, por exemplo, um ente querido que, devido lá, né, ao seu
seu estágio evolutivo ainda está apegado à matéria. Então ele está ali apegado às coisas. Ou então ele pode estar apegado às pessoas, por amor mesmo, não é por maldade alguma, mas por amor. Está ali ainda preso no lar. Também pode estar ali um obsessor, sim, tá? E eles vão participar, vão ouvir o Evangelho. E com isso, eles podem começar a entender que já não fazem mais parte desse plano. Já começam a entender que a obsessão não leva a lugar nenhum. E facilita, então, que eles sejam conduzidos amorosamente lá para o plano espiritual, para dar sequência à sua vida, porque a vida não termina ali, né? Então, é isso. São esses aí que vão participar. Convencer? Por que fazer, então, o Evangelho no lar? Aprimoramento moral é o primeiro item. Porque possibilita a gente conhecer os ensinamentos de Jesus, entender os ensinamentos de Jesus. Entender, gente, que a gente precisa se transformar. E para se transformar, o que a gente precisa fazer? Um autoconhecimento. Saber o que eu possuo, o que eu não possuo, o que eu preciso transformar, quais são as minhas virtudes, quais são os meus desafios. Como é que eu vou transformar uma coisa que eu desconheço? Então eu preciso fazer o autoconhecimento. Eu preciso me transformar. E dessa forma eu chego ao aprimoramento moral. Sentimento de fraternidade. A gente cria então o hábito de reunir os familiares, despertando esse sentimento de fraternidade. Vou começar a correr um pouco, né? Olha, barulhinho de chuva, que delícia agora. Sentimento de fraternidade é o quê? Vocês já viram a quantidade de lares que existem abusivos? Já viram? A quantidade de lugares, de lares, onde existe agressão, violência. Talvez não aqui nesse ambiente, né? Onde as pessoas frequentam o estudo. Mas existem muitos ambientes assim. Muitos lares extremamente doentes, agressivos, abusivos, por ignorância, porque desconhecem, ou porque as pessoas têm ainda uma natureza muito primitiva. Então, olha como é fundamental a gente fazer esse evangelho para trazer esse sentimento de fraternidade, porque o evangelho ele contribui para esse equilíbrio das pessoas nesse lar. Vai trazer uma renovação de sentimentos, de hábitos, de pensamentos, fazendo com que, pelo menos, melhore um pouco essa convivência. Se não resolver o problema, pelo menos vai melhorar. E são muitos lares assim, viu, gente? Não tenho dúvida. Se o seu não é, já é uma bênção. Porque às vezes a gente encontra a violência também de uma forma muito dissimulada, né? A gente não pode esquecer disso. Elevação do padrão vibratório. Nós somos lineares. A gente consegue o tempo inteiro estar equilibrado, estar muito tranquilo, amoroso, acolhedor? Não, a gente não consegue ainda. Então, olha, existe uma história que eu não sei se vocês conhecem, que é do menino e o carvão. Ninguém conhece? Ai, que bom, uma coisa que ninguém conhece. A história do menino e o carvão, eu vou adaptar para a nossa realidade. Funciona assim: o menino foi para a escola, se aborreceu lá com o amiguinho envergonhou ele ficou com muita raiva, mas muita raiva. E ele chega em casa e fala para o pai, chega nervoso, batendo pé, esperneando: pai, eu tô com ódio do fulaninho. Eu não vou dar nome, porque negócio de ter alguém na plateia com nome igual vai ficar chato. Então é o fulaninho. Tô com muita raiva do fulaninho. Aí o pai chega e falou para ele assim: vem cá, meu filho, vamos até o quintal. E lá no quintal tinha um lençol branco, e o pai dá um saco de carvão para o filho e fala: imagina que o lençol é o fulaninho. Então você vai jogar o carvão ali no fulaninho. O carvão é a raiva que ele tá, né? O menino começa a jogar o carvão lá no lençol. Pai, acabou
lavou o saco e eu tô feliz, porque eu sujei o lençol. Aí o pai, vem cá, meu filho, olha aqui no espelho. Aí quando o menino olha no espelho, o menino está todo coberto de carvão, mal vira o olho dele. Então o pai fala para ele, meu filho, você viu que alguma coisa da raiva que você sentia, que foi simbolizado pelo carvão, sujou alguma coisa no lençol, sim. Né? Ou seja, a raiva dele pode chegar e fazer algum dano. Mas olha para você, quem ficou coberto de carvão? Foi você. Isso não acontece no nosso dia a dia? No nosso trabalho, a gente briga com o colega do trabalho ou o chefe. Ai, insuportável, eu quero matar esse chefe, eu não aguento mais ele. Não é assim que a gente fala? Aqui não, mas a pessoa fala isso. Aqui ninguém pensa essas coisas. Mas por aí as pessoas pensam, que ódio que eu tô. E aí como é que fica em nosso padrão vibracional? Fica lá super elevado? Não fica não. Fica, olha, lá embaixo. E aí o evangelho vem fazer o quê? Vem trazer o equilíbrio e elevar o nosso padrão vibratório. Funciona assim. Então, as criações inferiores que a gente faz, porque às vezes a gente chega do trabalho em casa, vai tomar um banho e fica brigando com a pessoa que nem está ali, que é o chefe, que nem sabe onde ele está mais, e a gente fica discutindo, mas se ele falasse isso comigo, eu ia falar não sei o quê. E olha, vai criando, né? A gente vai criando, vai dando expansão à nossa criatividade. Já brigou, já discutiu, e o chefe está lá jantando, não está nem sabendo de nada disso. A gente ficou, olha, impregnado, né, de boas coisas, não foi? Nem aquela água toda do banho vai levar aquela sujeirada toda que a gente gerou. Harmoniza a ambiência no lar, propiciando então uma convivência mais equilibrada, né? A prece, o estudo, a vigilância vai fazer isso. Mas que tipo de prece? Será que é aquela prece assim, Pai Nosso que está no céu, menino, desce daí, Ave Maria cheia de graça, quem era no telefone, hein? Não é esse tipo de prece. A prece tem que ter foco. A vigilância tem que ser vigilância mesmo. E não é vigiar o outro não, é se vigiar, tá? Então vai favorecer o quê? A sintonia novamente com os benfeitores. Aí isso facilita o amparo frente às dificuldades materiais e espirituais. É um recurso contra a obsessão. Gente, foi igual ao nosso amigo. É um recurso contra a obsessão. É poderoso. Por quê? Porque, como eu falei, vai afrouxando os laços. Eles vão ouvindo, os obsessores, eles vão ouvindo, vão se reeducando, vão entendendo que aquele processo ali não leva a lugar nenhum. Até o ponto que eles se convencem de que eles têm que seguir adiante. Superar dificuldades no lar e fora dele. Olha, porque vai ajudar a gente a desenvolver a compreensão, a paciência, que vocês já estão fazendo aqui hoje, né? Desenvolver as nossas virtudes, potencializar. Nós temos tantas coisas adormecidas que a gente precisa botar para fora a nosso favor e a favor do coletivo. Defesa magnética no lar. Quando a gente impregnar o nosso lar com energias positivas, energias salutares, vai dar espaço para a energia negativa ocupar? Nenhum. Porque o mal não é a ausência do bem. Se eu tenho um lar harmonioso, com energias positivas, benfazejas, salutares, como é que o mal vai se instalar ali? Não se instala. A gente faz uma barreira. Fortalece o vínculo com o divino. Olha, quando a família ora, Jesus se demora. Conhecem essa expressão? Conhecem? Ai, que bom. Então, quando a família ora, Jesus se demora. Acho que alguém perguntou como é que era, né? Isso. Quando a família ora, Jesus se demora. Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20,
Mateus traz para a gente as palavras de Jesus. Ele diz assim, olha, onde 2 ou 3 estiverem, lá eu estarei no meio deles. Vamos fazer o evangelho no lar para ter Jesus no meio da gente ou não? É escolha, né? É uma escolha. Então, gente, Jesus se faz presente. Ele não vai vir fisicamente, mas Jesus se faz presente nas mensagens, nos ensinamentos, nas respostas que a gente vai ter, porque quando a gente se afiniza com o alto, a gente consegue obter respostas para as nossas questões. Jesus vai estar presente na inspiração, no entendimento do que aquela mensagem está dizendo para a gente. A gente limpa a nossa casa materialmente, não limpa? Tira a sujeira do chão, não é? Não varre, espana, tira poeira, ou não? Sim, né? Sim. Então, fazer o evangelho no lar é essa mesma limpeza, só que espiritual. Só muda isso. Eu vou dar uma acelerada aqui, né? Evangelho no lar, a importância do lar na educação moral. Ele tem uma função educadora e regeneradora da família, é extremamente delicada e importante. Oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados se exercitarem no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade e, enfim, sentimentos derivados do amor. Vou contar, não vou dar nome, tem uma finalidade educativa, eu posso. Eu trabalhava no tratamento espiritual, chegou então uma família onde o bebê, a criança desde bebê, não podia chegar perto do pai. Se ela fosse para o colo do pai, ela abria um berreiro. E não tinha motivo físico para isso. E se não tem motivo físico, tem motivo espiritual. Algum registro esse bebê trouxe de alguma pendência passada. E como é que a gente resolve isso? Separa o bebê, dá o bebê para adoção, o pai sai de casa? Não, gente. A gente faz isso tratando espiritualmente. Uma questão que é espiritual. E como é que a gente trata? Assistindo palestra, evangelizando a criança, fazendo culto no lar, assistindo cursos. O que acontece quando a gente faz todo esse movimento? A gente recebe o auxílio da espiritualidade benfeitora nas questões a serem resolvidas. As questões deixam de existir? Os desafios deixam de existir? Não. Mas são resolvidos, ou pelo menos se passa por eles, de uma forma muito mais amena, com equilíbrio, com entendimento da situação pela qual está se passando, né? Foi um relâmpago isso, né? Evangelho não foi? Ou foi algum espírito que passou aqui? Eu senti um clarão aqui. Vocês viram o clarão? Foi relâmpago? Ah, foi imagem? Poxa. Eu vou passar mais rápido como fazer o evangelho, porque eu acho que a maioria sabe, mas vamos lá. Prepare o ambiente, a gente já falou, né? Como é que a gente prepara o ambiente? Escolhe o mesmo dia, o mesmo horário. Isso tem que se repetir semanalmente, meia hora mais ou menos. Não pode romper com um compromisso lá que a gente firmou com a espiritualidade. A gente não pode romper com qualquer coisa não, por bobagem. Hoje vai ter um jogo importante, não vou fazer o evangelho. Tem que manter. Se a gente quer assistência espiritual, a gente tem que ter comprometimento. Então não se pode suspender nada, tá? Abertura. Crianças, jovens podem participar. Se tiverem crianças e jovens, a gente adequa aí o tema. E a gente adequa o tema para que as crianças possam entender, né? E animais também pode? Claro. Abertura, pode sim. Abertura. Faça a leitura de uma mensagem edificante do livrinho lá. Aquele livrinho pequeno. Lê aquela mensagem. Vigiar e orar, mais ou menos, né? O Vigiar e Orar e o Fonte Viva, uma leitura pequena. Preparando para sintonizar com a espiritualidade amiga, faz uma prece espontânea, pedindo que a presença deles ali e a inspiração. Simples, é fácil e não tem muito mistério, né? Aí a gente passa para o quê? Para a leitura do Evangelho. Pode
fazer de duas formas: abrir ao acaso ou seguir desde o princípio até o final. Eu prefiro abrir ao acaso, porque normalmente essa mensagem pode responder questões nossas ou de alguém que esteja ali sentado. Então, abrir ao acaso vale a pena. Aí a gente lê, comenta, faz um breve comentário e ainda diz como é que aquela mensagem a gente pode aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida. Senão, fica só a mensagem, né? Vibrações. A gente então faz as vibrações de pensamentos. Gente, vocês sabem o que vocês precisam vibrar, né? A paz no mundo, pela saúde, pelo dirigente da casa espírita, pelos trabalhadores, pelo vizinho, pelo inimigo, pela sogra, pelos filhos, por toda a humanidade, pelos governantes, enfim. Por uma pessoa especial que está passando por uma situação muito difícil, pelos doentes. A gente consegue sentar, parar e pensar quem é que a gente vai direcionar essa vibração, né? E por fim, a gente faz uma prece final, pedindo para fluidificar água, agradecendo a presença e convidando para estarmos juntos novamente, assim então na próxima semana. Vamos correr mais um pouco. Água fluidificada, então. O que é a água? Para que ela serve? É uma água especial? Não é, não. É uma água filtrada normal, igualzinho essa que tem na nossa casa. Está lá a água. Só que esta água, ela é acrescida de fluidos. E ela serve tanto para ingestão, para a gente tomar, quanto para a gente colocar em forma de compressa em locais lá com enfermidade. Está escrito já aqui? Tá. Objetivando nos auxiliar preventivamente ou como uma forma de manutenção do equilíbrio ou em períodos de desequilíbrio psíquico, emocional e orgânico. Esses fluidos, né, curadores, eles podem ser aplicados pelos benfeitores espirituais, né, que são os desencarnados. Eles podem ser aplicados por uma pessoa encarnada através da imposição das mãos e a doação dos seus próprios fluidos, e também pode ser a junção das duas coisas. Normalmente, quando a gente está numa casa espírita, é a junção dessas duas coisas. Quando a gente está fazendo evangelho no lar, é a junção dessas duas coisas, né? Normalmente é assim que acontece. No livro dos médiuns, na segunda parte, vai dizer lá pra gente, no item 131, que a água, ela é passível de se transformar pela ação da vontade do magnetizador, quer dizer, da pessoa que está ali magnetizando. Ela é passível de se transformar, mas ela é potencializada pelos espíritos superiores quando a gente chama em auxílio. É importante fazer um curso no lar? Ah, tá. Tá bom, tá melhorando. E aí, aqui tinha mais umas coisas para eu falar sobre a água, mas eu acho que é mais importante pelo tempo eu falar uma outra coisa, que é o seguinte: se você não se convenceu até agora da importância de fazer esse culto no lar, e para eu não ser demitida, eu vou falar para vocês da dor de cabeça fluídica que Chico falou, né? Contou. Vocês conhecem a dor de cabeça fluídica? É mais um ponto para mim. Então, era lá uma sexta-feira de reunião. Chico estava lá cumprimentando algumas pessoas, falando com outras, quando de repente entrou lá uma jovem senhora. E essa jovem senhora chegou para Chico e falou assim: olha, eu estou com uma dor de cabeça horrível. Chico então fala para ela: olha, senta aqui na assistência. E ela ficou ali participando dos trabalhos. O que aconteceu? Lá para meia-noite, quando acabaram os trabalhos, o povo reclama, né, de vir aqui 1h30, né? Lá acabava depois de meia-noite. Lá, depois de meia-noite, quando os trabalhos acabaram, a jovem senhora vai até Chico feliz da vida, super contente. Nossa, Chico, a minha dor de cabeça passou nos primeiros momentos do trabalho. Aí, ai, que bom, minha filha se despediu dela, ela foi embora. Então, o Chico, assim, explicou, né, para as pessoas que estavam ali. Emmanuel me disse que ela tinha passado por uma discussão muito forte com o marido, a ponto do marido quase dar uma bofetada
focada nela. Mas o marido se conteve naquele ímpeto e não a esbofeteou. Porém, ele a agrediu vibracionalmente. Olha isso, gente. Vibracionalmente, provocando uma concentração de fluidos deletérios, que é de energia negativa mesmo, que penetraram, invadiram o aparelho auditivo dela, provocando essa dor de cabeça absurda nela. Então, tão logo a reunião começou, o doutor Bezerra de Menezes colocou a mão sobre o ouvido dela e Chico, chamado a atenção por Emmanuel, viu sair do ouvido dela um cordão negro, do fluido escuro negro, que produzia aquela dor. Ele estava psicografando, mas ele conseguiu ver. O grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo daquelas pessoas que estão ali. E ele pode se demorar ali indefinidamente, provocando moléstias, doenças. Não sou eu que estou dizendo, não. Relato de Chico Xavier, tá? Então, é importante fazer o evangelho no lar? Melhorou. É importante? Melhorou muito. Melhorou demais. Vou lembrar vocês, já estou terminando. Eu trouxe até uma musiquinha, mas não vai dar tempo, então ficou para a próxima. Olha a dor fluídica aí, olha. A musiquinha ficou para a próxima, né, amor? Porque a gente tem horário, não é isso? Pode fazer? Então tá. Olha, só lembrar uma coisa. A gente está falando de culto do evangelho no lar, mas o evangelho pode ser feito em qualquer momento, em qualquer lugar, porque ele serve para a gente como um socorro. No momento do desequilíbrio, no momento da nossa loucura, né? No momento dos nossos problemas, a gente tem esse recurso, a gente faz o evangelho, a gente se equilibra novamente, a gente sintoniza com os mentores espirituais, a gente consegue ouvir as suas recomendações, a gente consegue ter uma luz de repente com a solução daquele problema. Então tenham o evangelho no celular, no carro, no trabalho, na cabeceira, pode comprar aqui que deve vender e façam bom uso dele a qualquer momento. E não tenham vergonha, porque passa, viu? E ninguém tem nada a ver com a nossa vida. O importante é a gente ter um equilíbrio e ficar bem. Já que pediram, então, a gente teve a Páscoa, que é a renovação. Hoje a gente falou de família, né? Culto no lar, da família. E daqui a pouco a gente vai ter o Dia das Mães. Então, nada melhor que a gente vai terminar com uma oração da família. Uma música, conhece? É isso, quem conhece? Ai, que bom, vamos todos juntos, então. Vamos? Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Com vontade, gente. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que o Senhor abençoe cada família, da gente que está aqui presente, e que abençoe também esta família consoladora. Que a gente siga firme nesse propósito, gente, da transformação, com o auxílio da espiritualidade